Saudações, candidatos, tudo bem? Para você que vai fazer a prova do IFRJ, esta aula é uma revisão de Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é um assunto que é cobrado na prova do Instituto Federal Rio de Janeiro, assim como também aparece muito nas provas do Cefet, da FAETEC e das escolas militares também. Se você não conhece o famoso Teorema de Pitágoras, é uma excelente oportunidade para você conhecer um dos teoremas mais utilizados em matemática. E para você que já tem uma noção, vai servir de revisão para você. O Teorema de Pitágoras nos diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Observação: o Teorema de Pitágoras ele só pode ser utilizado em triângulos retângulos, ou seja, triângulos que têm um ângulo reto. Nesse tipo de triângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. O primeiro exemplo que eu trago para você é esse exemplo que está aí na sua tela. Presta bastante atenção porque pode cair na sua prova. Uma estrutura de madeira foi montada de acordo com o esquema abaixo. Considere que AB é igual a AC, que é igual a 15 decímetros. BC vale 24 decímetros e PB é igual a PC. Qual a medida do segmento AP? Então, observe que o nosso triângulo ABC ele é um triângulo isósceles, pois os lados AB e AC têm a mesma medida e cada um deles medem 15 decímetros. Então, vou colocar aqui na figura, ó, 15 decímetros aqui, 15 decímetros aqui, porque esses dois lados são congruentes. Outra informação importante, BP é igual a PC. Então, esses dois segmentos que você está vendo aqui embaixo, ó, BP e PC, eles também têm as mesmas medidas, são congruentes. Então, vou colocar uma marcaçãozinha aqui, ó, tá bom? Eu observo que essa informação faz o triângulo ABC ser dividido em dois triângulos retângulos. Então, nós temos aqui ó, um deles que é o triângulo APC. Nesse triângulo APC, a medida AC vale 15, a medida PC vai valer 12, claro, porque presta bastante atenção aqui, ó, a medida BC é 24 decímetros. Como o ponto P é a metade, é ponto médio, nós temos que o BC está sendo dividido em dois pedaços de mesma medida, cada um deles vale 12 decímetros. Então, observe que nesta figura, a hipotenusa do nosso triângulo mede 15, um dos catetos mede 12 e o outro cateto eu não sei que é exatamente o que a questão perguntou para a gente, a medida do lado AP. Então, esse AP aí eu vou chamar de X, tá bom? Que é a nossa incógnita, tá legal? Bom, o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que em qualquer triângulo retângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo, esse símbolo que você está vendo aqui, ó, é a indicação que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, por isso ele é chamado de triângulo retângulo. Então, tá aí o nosso Teorema de Pitágoras, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos substituir os valores que nós temos agora? É isso que você vai ter que fazer no dia da tua prova. 15 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, ficamos com 225 igual a 144 mais x ao quadrado. Esse 225 nós vamos subtrair, tá bom? 144. Por quê, professor Luiz Antônio? Pelo seguinte, pessoal, aqui, ó, 144 está de um lado da igualdade positivo. Vai aparecer do outro lado? Mano, negativo. E aí vamos ficar com x ao quadrado igual a 81. Pergunta você, candidato, qual é o número que elevado ao quadrado dá 81? É a raiz quadrada de 81. Portanto, x é igual a 9, pessoal. A resposta aí da nossa questão, que o AP vale 9, tá bom? Então, você percebe que
o Teorema de Pitágoras, ele é muito utilizado, tá bom? Ele é muito eficiente para resolver problemas. Vamos para o próximo exemplo? Observe a figura abaixo. Ela representa parte de uma estrutura metálica usada na montagem de um palco. Essa estrutura é formada por 4 vigas retas de metal. As vigas são AD, DC, BD e AC. Se BD é igual a 5 metros e AD é igual a DC, que é igual a 13 metros, qual a medida em metros da viga AC, pessoal? Bom, então, observe que mais uma vez nós temos 2 triângulos retângulos iguais. Ó. O triângulo ABD é um triângulo retângulo e o triângulo BDC é outro triângulo retângulo. É claro que nós vamos utilizar apenas um deles. Então, destaquei para você aqui ó, o triângulo BDC. Observe que nesse triângulo BDC, a nossa hipotenusa vale 13, que é o maior lado oposto ao ângulo de 90 graus. Um dos catetos vale 5 e nós queremos descobrir o outro cateto, onde tem essa interrogação aqui. Ó. Observe que a medida AC que o problema pediu para calcular vai ser ao dobro da medida BC. Então, inicialmente, vamos chamar a medida BC de x, tá bom? E aí nós vamos escrever o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 13 ao quadrado, pessoal, 169. Você tem que saber calcular o quadrado perfeito dos números. 5 ao quadrado, 25, igual a x ao quadrado. Então, pessoal, 169 menos 25 vai ser igual a x ao quadrado. O que foi feito aqui? 25 estava de um lado positivo, apareceu do outro lado, ó, negativo, tá bom? 169 menos 25, 144. E aí, qual é o número que elevado ao quadrado, pessoal, resulta em 144? Esse número é a raiz quadrada de 144, a raiz positiva, é claro, né? Que vai dar 12. Então, esse 12 aqui é uma parte, é a metade da nossa resposta, tá bom? Observe que a medida AC na figura é o dobro desse valor. Então, vai ser o dobro de 12, ou seja, a medida AC vale 24. Isso porque nós acabamos de descobrir a medida BC. BC vale 12, não é verdade? Então, se BC é uma medida que vale 12, AB também vai medir 12 e a soma é a resposta. Tá aí, tá? 24 é a resposta da nossa questão. Então, pessoal, não é se cair na prova do IFRJ que você vai fazer. Vai cair, com certeza vai cair. E eu vou aproveitar esse momento para poder oferecer a você que tem interesse o nosso curso de matemática para as escolas técnicas e militares, com várias videoaulas gravadas, simulados das nossas turmas presenciais aqui do CPTEC, como módulo bônus e muita coisa bacana, muito conteúdo para você aprender matemática. Por um valor bem acessível mensal, você consegue se preparar para as provas das escolas técnicas e as escolas militares. O link está na descrição desse vídeo. Vá lá, dá uma olhadinha e faça já a sua matrícula. Mais um exemplo para você perceber como pode aparecer lá no dia da tua prova, hein? A figura a seguir representa a trajetória ABC, percorrida por Antônio para ir do ponto A até o ponto C, sobre uma superfície plana. Qual o valor da medida AC? Olha que interessante, aqui nós já temos, tá, um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o segmento AC, que nós queremos calcular, e os catetos desse triângulo retângulo são bem explícitos. Ó. Um vale 15 metros e o outro cateto vale 20 metros. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você tem que memorizar isso, você tem que gravar o enunciado do Teorema de Pitágoras. 15 ao quadrado, isso dá 225. 20 ao quadrado, 400. Então, a medida AC elevado ao quadrado, pessoal, vai ser igual a
625. Então, a medida AC vai ser a raiz positiva de 625, que é igual a 25. Portanto, galera, acabou. A distância AC, a medida do ponto A até o ponto C, equivale a 25 metros. Olha como é fácil você aplicar o teorema de Pitágoras. Mais um para você ficar forte nesse. Agora eu desafio você. Vai lá, dá um pause no vídeo e tenta resolver esse probleminha aí, ó. Se você não conseguir, a gente faz junto. Os moradores da Baixada Fluminense sofrem diariamente com um abastecimento irregular de água. Ana, tentando contornar o problema, deseja instalar uma bomba d'água para encher seu reservatório nos dias em que o fornecimento estiver normal. A bomba será instalada ao lado do reservatório, que se encontra a 5 metros de distância de um poste de 12 metros de altura. Qual a quantidade de metros de fio que serão necessários para fazer a ligação entre o poste e a bomba? Não tem figura, pessoal, então nós temos que fazer uma figurinha. Bom, então vamos lá. A bomba será instalada ao lado do reservatório, que se encontra a 5 metros de distância de um poste de 12 metros de altura. Portanto, eu vou fazer essa ilustração, tá bom? Suponhamos que nós tenhamos aqui o poste tem 12 metros de altura, foi o que o problema falou para gente, e o reservatório, que eu coloquei aqui no ponto R, tem 5 metros de distância para o poste. Claro que o poste aqui nós temos que considerar que o poste forma com o chão um ângulo de 90 graus. O que o problema perguntou foi a distância aqui, ó, tá vendo? Do poste, do topo do poste até o reservatório. Isso aqui pra gente é a nossa hipotenusa. Vou até colocar aqui, ó, um X aqui, tá bom? Então, neste triângulo retângulo, observem, ó, cria o hábito de anotar, pessoal. O segredo é anotar, ó, a hipotenusa é X e os catetos são 12 e 5 metros. Portanto, aplicando o teorema de Pitágoras, ó, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Cara, não tem como você errar se você estudar, se você praticar. 12 ao quadrado, ó, 144. 5 ao quadrado, 25. É claro que isso aqui você tem que saber, né? Você tem que saber quanto que vale o quadrado de 12 e o quadrado de 5. Então, x ao quadrado será igual a 169. Então, o x, pessoal, vai ser a raiz positiva do número 169. Então, 13 metros de fio serão necessários para esticar aí a ligação entre o poste e a bomba. Tá bom, pessoal? Bem tranquilinho, tá vendo? Então, não tem mistério. É só você fazer de novo, vai dando pause, volta, faz a conta sozinho que você consegue resolver as questões. Mais uma para você, hein? A mobilidade nos grandes centros urbanos revela uma das faces mais cruéis da desigualdade. Maria gasta um tempo elevado em seu percurso para o trabalho. Na figura, suponha que Maria resida na cidade A, distante 20 quilômetros do seu trabalho, na cidade C. O ônibus que a conduz de sua casa ao trabalho sai do ponto A, dirige-se ao ponto B para finalmente, por uma rodovia principal, deslocar-se ao ponto C. O trajeto AB é de 13 km e a cidade A encontra-se a 12 km da rodovia principal. Então nós temos a figura aí, ó, tá bom? Olha a pergunta: qual o número de quilômetros a mais que Maria percorre nesse trajeto em comparação ao trajeto AC? Bom, então, lendo mais uma vez o problema, nós percebemos o seguinte, ó, o ônibus ele sai do ponto A, vai em direção ao ponto B, que se encontra numa rodovia principal, só então depois faz o trajeto BC e a Maria chega no trabalho, tá certo? Então a Maria, ela poderia vir direto, né? Fazer o caminho, ó,
a C aqui, mas o ônibus não faz esse caminho. A pergunta é, qual é a quantidade de quilômetros a mais que Maria percorre nesse trajeto em comparação ao trajeto AC? Informação que o problema deu para a gente. Falou que o trajeto AB vale 13 quilômetros. Então aqui eu tenho 13 quilômetros, tá bom? E a distância entre a cidade A e a rodovia principal é de 12 quilômetros. Essa distância, pessoal, aqui que está o pulo do gato, ó, ela é uma distância que deve formar com a rodovia principal um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá bom? Então essa distância aqui, a distância entre o ponto A e esse pontinho aqui na rodovia, que eu vou chamar de ponto M, essa distância é que é uma distância de 12 quilômetros, beleza? Além disso, o problema também falou que a distância entre a cidade A, que é onde a Maria reside, e a cidade C, que é onde fica o trabalho dela, é de 20 quilômetros. Então, eu tenho 20 quilômetros aqui, ó. Então, o que eu tenho que descobrir, pessoal, é a distância BC. Só que não dá para descobrir a distância BC direto, tá bom? Eu tenho que calcular primeiro a distância BM e em seguida calcular a distância CM, tá bom? Observe que nós temos dois triângulos retângulos, que são os triângulos ABM, cuja hipotenusa mede 13 e um dos catetos mede 12, e o triângulo AMC, de hipotenusa 20 e um dos catetos também 12. É claro que você já percebeu que essa medida 12 aqui, ó, ela é um elemento, ela é um cateto comum para os dois triângulos, para o triângulo ABM e para o triângulo AMC também. Então, nós temos que aplicar o Teorema de Pitágoras nos dois triângulos. Esse pedacinho aqui, o pedacinho BM, eu vou chamar de X, e o pedacinho MC eu vou chamar de Y. No triângulo ABM, nós temos a hipotenusa 13. Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E no triângulo AMC, a hipotenusa é 20. Então, aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, agora, eu vou fazer esses dois cálculos aqui para a gente resolver e responder a questão. Lembrando que a resposta da nossa questão, tá bom, vai ser a diferença do trajeto ABC e o trajeto AC. Bom, vamos calcular primeiro os valores de x e y. 169 igual a 144 mais x ao quadrado. Então, o x ao quadrado vai ser a diferença entre 169 e 144. Essa diferença, pessoal, dá 25. Vamos chegar à conclusão que o x é igual a 5 km. É só você tirar a raiz quadrada de 25 que você já encontra o valor de x, tá bom? Do outro lado aqui, ó, 20 ao quadrado, 400. 12 ao quadrado, 144. E agora nós vamos chegar à conclusão que o y ao quadrado vai ser a diferença entre 400 e 144. Tá bom, pessoal? Vamos ficar com 256. Logo, o valor de y é a raiz quadrada de 256, pessoal, que dá 16. Então, escrevendo aqui embaixo, y igual a 16. Bom, agora vamos lá, ver se você concorda comigo agora. Agora que eu já sei que o valor de x, que era esse pedacinho BM aqui, ó, vale 5. E o valor de y, que era o pedaço MC, vale 16. Nós já escrevemos, já podemos afirmar que o trajeto ABC, pessoal, é a soma de 13 mais 5 mais 16, totalizando 34 quilômetros, tá bom? Então, preste atenção, o ônibus da Maria, o ônibus vai de A para B, faz 13 quilômetros, depois vai de B para C, tá bom? Faz mais 21 quilômetros, totalizando 34 quilômetros. Porém, se o ônibus saísse da cidade A onde a Maria mora e fosse direto para a cidade C, o ônibus iria percorrer 20 quilômetros. Então, vamos lá. Qual é a pergunta do nosso problema?
qual o número de quilômetros a mais, ó, sublinha esse a mais aqui, ó, tá vendo? Que Maria percorre neste trajeto em comparação ao trajeto C. Bom, então, pessoal, vamos encontrar a resposta do nosso problema, efetuando a diferença 34 menos 20, que vai dar 14 quilômetros. Então, ela percorre 14 quilômetros a mais fazendo o trajeto ABC em relação ao trajeto AC que a questão falou aí. E aí, essa aula de revisão de Teorema de Pitágoras te ajudou? Ficou bem esclarecido para você? Deixe nos comentários aí. Será que você vai conseguir resolver no dia da prova do IFRJ? Pensamento positivo, vai sim. Se eu te ajudei com essa aula, eu peço que você se inscreva no meu canal, dê um like e compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm o mesmo interesse que você, que é ser aprovado numa escola técnica ou numa escola militar. Eu desejo a você sucesso e bons estudos. Estamos juntos!